A gente está vivendo um grande boom das criptomoedas e isso é inegável. Praticamente todas elas estão se valorizando e de uma forma absurda. O Bitcoin, só para você ter uma noção, ele já acumula uma alta aí de quase 500% no último ano. As pessoas estão simplesmente eufóricas, tá todo mundo começando a investir em criptomoedas. Eu já fiz alguns vídeos aqui pro canal alertando sobre os perigos dessa euforia, não só para os Bitcoins e para as criptomoedas, mas para qualquer tipo de investimento, só que aparentemente esses vídeos não fizeram muito efeito. Até porque eu ainda não tenho alcance o suficiente para mudar alguma coisa, né? É importante salientar isso. Mas a parada é a seguinte, sempre que nós temos essas grandes euforias de mercado, o mundo se divide em dois. Nós temos aqueles que compram a ideia e acabam ganhando dinheiro, porque meio que não importa o que você faça, você vai ganhar dinheiro. Do jeito que as criptomoedas estão se valorizando aí nos últimos tempos, se você tirar no bingo qual que vai ser a criptomoeda que você vai comprar essa semana, é bem provável que você tenha lucro. E do outro lado, nós temos as pessoas que não compram a ideia, acabam sentindo aquela pitada de inveja por não estarem ganhando dinheiro também e tentam atacar de qualquer forma possível o outro lado que comprou a ideia. Então, da mesma forma que nós temos muitas pessoas ganhando dinheiro com Bitcoin, nós temos muitas pessoas o acusando de ser uma grande bolha especulativa. Recentemente, o Banco Central da Europa fez uma comparação entre o Bitcoin e a bolha das tulipas, que é aí provavelmente a primeira bolha do mercado financeiro que nós temos registro. Eu achei essa comparação bem curiosa e decidi gravar esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre ela. Será que o Bitcoin é mesmo uma grande bolha, assim como a bolha das tulipas? Ou existe algum fundamento por trás? Existe algum futuro para as criptomoedas? Eu vou tentar ser o mais imparcial possível aqui nesse vídeo. Vocês já sabem que eu gosto bastante de criptomoedas, eu comecei a investir em Bitcoin lá em 2016 e invisto até hoje, mas nesse vídeo aqui eu vou tentar ser 100% frio e racional, não deixar as minhas emoções entrarem na análise. Vamos trazer a luz aqui para essa discussão. Porra, quando eu falo que eu vou trazer a luz para a discussão, fica uma parada muito arrogante, né? Porque, na verdade, o que eu vou fazer é só emitir a minha opinião e não uma grande luz que vai solucionar todos os problemas desse debate. Mas, enfim. Se você se interessa por assuntos como esse, já te peço aqui logo de cara para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí embaixo, porque toda semana sai vídeo novo e você passa a ser notificado. Mas vamos nessa, porque eu acho que eu já enrolei demais aqui no começo do vídeo. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a bolha das tulipas, o que foi esse momento tão importante na história do mercado financeiro, para a gente conseguir contextualizar a comparação do Banco Central entre o Bitcoin e essa bolha. Para a gente conseguir ver se essa comparação faz algum sentido, se o Bitcoin tem ali alguma chance de ser uma bolha das tulipas 2.0, né? A bolha das tulipas do século 21. A história da bolha das tulipas começou em 1593, quando o botânico Carolus Clusius trouxe à Holanda alguns bulbos de tulipas vindo de Constantinopla para plantar em seu jardim. Como essas plantas eram bem raras na região, elas logo começaram a chamar a atenção dos vizinhos desse Carolus Clusius. E em pouco tempo, esses vizinhos estavam roubando os bulbos que eram plantados na casa do Carolus Clusius para revender. E aí, a partir desse momento, por algum motivo inexplicável da história da humanidade, os holandeses ficaram obcecados pelas tulipas. Elas se transformaram em um grande símbolo de status no país e os preços começaram a subir de forma avassaladora. Quanto mais rara era a tulipa, mais cara e mais valiosa ela se tornava com o passar dos dias, né? Os preços das tulipas iam ficando cada vez mais caros. E aí, como qualquer mercado que se torna lucrativo, não demorou muito tempo para especuladores de todos os tipos voltarem os seus olhos para ele. Começaram a surgir pessoas que compravam as tulipas já esperando que os seus preços fossem subir e eles conseguissem revender por preços maiores. Eram os especuladores de tulipas, os traders de tulipas, né? Vamos colocar assim em termos mais atuais. E esse daqui, só para você ter uma noção, na época era um dos mercados mais aquecidos da Holanda. Em um único mês, as tulipas chegaram a aumentar mais de 20 vezes o seu preço, se multiplicar por 20 vezes. Nós temos relatos de pessoas que trocaram todos os seus bens na época por um único bulbo da planta. Mas esse mercado tinha um problema bem específico que dificultava muito essa especulação e a própria venda das tulipas, que era a sazonalidade da planta e o tempo que ela levava para florescer. Os bulbos demoravam entre 7 e 12 anos para florescer após serem plantados, e isso daqui limitava a venda da planta durante um longo período. E aí, para resolver esse problema e para agravar ainda mais a bolha que estava se formando, os especuladores criaram os contratos de tulipas, algo bem semelhante ao que a gente tem hoje com os contratos futuros na bolsa de valores. Quando alguém assinava esse contrato futuro de tulipas, ele meio que se comprometia
comprometia a adquirir um bulbo da planta a um determinado preço no final da temporada. Isso daqui é realmente bem semelhante ao que a gente tem hoje no mercado de derivativos, né? A gente pode considerar que esse mercado das tulipas foi o primeiro mercado de derivativos do mundo. Só que como todo movimento especulativo de mercado, isso daqui começou a fomentar cada vez mais a euforia dos holandeses. E em um dado momento, isso daqui evoluiu tanto que não eram mais só os holandeses envolvidos nessa especulação, mas europeus de toda a região. As pessoas começaram a apostar todas as suas fichas nas tulipas e na sua lucratividade, né? Por mais que fosse algo especulativo. As pessoas começaram a vender cada vez mais os seus bens para comprar bulbos de tulipas, né? Eram pessoas vendendo casa, por exemplo, para comprar um bulbo de tulipa que seja. E apesar de parecer algo bem fora da realidade, né? Vender uma casa para comprar um bulbo de tulipa, na época isso daqui era o que estava acontecendo. Lá em 1624, mais ou menos, só para você ter uma noção, um único bulbo de tulipa chegou a custar o que hoje é 200 mil reais. Esses contratos futuros de tulipas, né, que foram criados ali pelos especuladores, fizeram tanto sucesso pela Europa que eles chegaram a ser introduzidos na Bolsa de Amsterdã durante as primeiras décadas do século 17. E toda essa euforia continuou até 1636. Foi só em 1636 que toda essa bolha veio a ser colocada em xeque. Nós tivemos um evento bem específico que trouxe o pânico generalizado para esse mercado especulativo, que foi quando um comprador da cidade de Haarlem, não sei muito bem como pronuncia isso daqui, mas está aparecendo escrito aí na tela, caso você queira jogar na vozinha lá do Google e ela vai te mostrar. Esse comprador, ele não honrou com a sua palavra ali do contrato das tulipas que ele tinha feito. Ou seja, ele assinou ali um contrato se comprometendo a comprar as tulipas pelo preço determinado no final do contrato, e ele simplesmente descumpriu esse contrato. Ele não comprou quando ele deveria ter comprado. E isso meio que deu um estalo na mente das pessoas, né? Acordou elas para a vida e os preços começaram a despencar. As pessoas entraram em um pânico por causa do não cumprimento do contrato desse morador aí de Haarlem e começaram a vender as suas tulipas também. E aí os preços começaram a despencar em poucos dias. O valor de cada tulipa caiu para 1/100º dos preços atingidos em um período curtíssimo de tempo. Era aqui que a bolha havia finalmente estourado. Muitos compradores que trocaram todos os seus bens, que venderam casa, por exemplo, por uma única tulipa, passaram a ter dentro de poucos dias uma planta sem nenhum valor de mercado. E aí com isso acabou se instaurando no mercado um grande efeito dominó. Outros investidores, especuladores, né, melhor dizendo, das tulipas, decidiram também não honrar os seus contratos, seguindo aquele comprador lá de Haarlem, e os preços começaram a despencar de forma cada vez mais frenética. Isso daqui levou muitos vendedores de tulipas à completa falência. E essa situação toda se agravou ainda mais porque eles começaram a descobrir vendedores de tulipas que falsificavam os próprios títulos das plantas, e eles vendiam mais tulipas do que realmente tinham. Os compradores de tulipas foram sumindo, o valor de mercado da planta foi despencando cada vez mais e em poucos dias ela já não valia mais nada. O caos dessa bolha das tulipas foi tão grande que o governo holandês tentou intervir, oferecendo 10% do valor original de cada um dos contratos emitidos. Mas como a gente bem sabe, a história já fez questão de nos mostrar dezenas de vezes, a intervenção estatal não ajuda. Pelo contrário, faz o mercado despencar cada vez mais. O resultado disso daqui foi uma forte depressão econômica lá na Holanda que levou anos para ser superada e simplesmente não tinha nada que pudesse ser feito. Ninguém, nenhuma pessoa e nenhum governo poderia ter ajudado. Realmente era só uma questão de tempo e esperar a recuperação vir normalmente. Essa é a história por trás da grande bolha das tulipas, uma das maiores bolhas da história da humanidade e a primeira que nós temos registro dentro do mercado financeiro. Na atualidade, como a gente já comentou, tem muitas pessoas que comparam o Bitcoin às tulipas como se fosse uma bolha das tulipas 2.0, mas na minha opinião particular, que esse daqui é o foco do nosso vídeo, eu não acho que essa comparação faz muito sentido. As tulipas lá na Holanda não tinham propósito algum, eram só plantas, elas não servem para nada, né? Não tem nenhum valor agregado, nenhuma tecnologia, nenhum projeto, nenhuma ideia por trás daquilo. São só plantas. Sabe-se lá por que os holandeses começaram a se interessar de forma tão massiva por uma mera planta. Talvez eles tenham achado bonito, já que era uma planta que não era tão comum na região. Não tem como a gente saber exatamente o que aconteceu. Mas o fato é que uma tulipa não serve para absolutamente nada. O que aconteceu lá na Holanda com as tulipas foi especulação pura e no seu nível mais banal. Eram pessoas comprando plantas simplesmente porque elas estavam subindo de preço e eles queriam ganhar dinheiro. Eu acredito que o Bitcoin e outras criptomoedas também são bem diferentes, porque
o contexto de tudo é bem diferente. Existe um projeto por trás do Bitcoin, existe uma tecnologia, uma ideia, uma funcionalidade de fato, né? Mesmo que não seja ainda totalmente aplicada na realidade, existe um projeto para que essa funcionalidade seja aplicada, o Bitcoin ser utilizado em transações financeiras. É algo que é útil atualmente, só que em uma pequena escala, e que existe um projeto para torná-lo grande escala. Então eu não acho que isso daqui faça sentido, né? Nas tulipas não existia razão alguma para os preços estarem subindo. Era simplesmente porque tinham muitas pessoas querendo comprar. Com os bitcoins, é óbvio que o preço sobe quando muitas pessoas querem comprar também, mas existem motivos que podem balizar esse desejo de comprar os bitcoins. Nas tulipas não tinham. Elas não tinham nenhum propósito. Os bitcoins não. Você pode comprar porque você acha que é uma boa tecnologia, porque você acha que é o futuro das transações financeiras, porque você gosta do projeto, você gosta da ideia, você gosta da inovação por trás do meio tecnológico. Então, existem dezenas de motivos que podem balizar a sua compra de Bitcoin. Existe um projeto, existe um certo fundamento ali por trás, por mais que exista sim muita especulação envolvida no mercado. Então, na minha opinião pessoal, o Bitcoin não é a tulipa do século XXI, né, como muitas pessoas chamam. Eu não acho que essa comparação faz muito sentido. O fato do Banco Central ter apelidado o Bitcoin dessa forma, talvez seja ali um receio de perda de poder, né? Porque o Bitcoin se opõe diretamente ao controle que os bancos centrais exercem no mundo, então existe um certo conflito de interesse, mas para a população geral, a funcionalidade, a tecnologia é muito boa. E se a gente for falar de termos práticos, o Bitcoin já sobreviveu bem mais do que a bolha das tulipas. O editor colocou uma foto aí na tela comparando o período de duração de alguns ativos com algumas bolhas famosas. E você vê que a bolha das tulipas durou pouquíssimo tempo aí no gráfico, enquanto o Bitcoin é operado há bem mais tempo do que isso e não existe nenhum tipo de previsão que mostre que essa bolha, né, suposta bolha, vai quebrar por agora. Então qual que é a minha conclusão aqui sobre o Bitcoin? Dá pra gente afirmar com 100% de certeza que é uma bolha? Não, mas também não dá para afirmar com 100% de certeza que não é uma bolha. As pessoas comuns não têm capacidade de identificar bolhas no mercado. Isso daqui vale para qualquer mercado, seja de criptomoedas ou de ações, né, a própria bolsa de valores. É simplesmente impossível você saber com 100% de certeza se algo é uma bolha ou não. Então sim, existem sim chances de que o Bitcoin seja uma bolha, só que na minha opinião, o contexto, né, a situação é bem diferente das tulipas lá na Holanda. As tulipas eram inúteis, não serviam para nada, os Bitcoins já servem atualmente e têm um projeto de servir muito mais. As situações aqui não são as mesmas, na minha opinião. Por precaução, o que é que a gente faz com o investimento em Bitcoin? Se a gente acha que não é uma bolha, a gente investe, mas a gente não tem como saber com 100% de certeza se é uma bolha ou não. Então a gente faz o quê? A gente baliza o nosso risco, a gente minimiza o nosso risco ao investir pouco dinheiro no Bitcoin. Você não pode, ou melhor, não deve, porque eu não vou te dizer o que você pode e o que você não pode fazer com o seu dinheiro, eu não tenho nada a ver com isso, é uma decisão sua, mas você não deveria colocar todo o seu dinheiro, todas as suas fichas no Bitcoin, porque é um ativo de risco. Você não deve pegar um ativo de risco, né, de altíssimo risco, que você nem sabe se é uma bolha ou não. Por mais que você acredite que não seja uma bolha, você não tem como saber. Você não deve pegar esse ativo e colocar todas as suas fichas nele. Você tem que manter uma parcela pequena do seu capital ali, justamente porque tem mais risco. Aquilo que é mais arriscado, a gente investe menos. Aquilo que é mais seguro, a gente investe mais. Essa daqui que é a lógica para você ter uma carteira antifrágil, né? Você ter uma carteira resiliente aí para o longo prazo. E aí, investindo no Bitcoin dessa forma, você está aplicando o conceito de convexidade para sua carteira, que é justamente uma determinada aplicação em que você tem muito a ganhar e pouco a perder. Se você pega 1% do seu patrimônio, por exemplo, e decide investir em Bitcoin, se o Bitcoin der certo, o seu projeto de longo prazo realmente se concretizar e ele se provar ali não ser uma bolha, você vai ganhar muito dinheiro com esse 1%. Do contrário, se o cenário futuro for o inverso, o Bitcoin se provar inútil e tudo isso for uma grande bolha, né, o preço do Bitcoin despincar, que nem o preço das tulipas chegar a zero, você vai perder muito pouco, você vai perder só 1% do seu patrimônio. É uma perda que não vai te fazer tanta falta assim. Isso que é convexidade. Muito a ganhar, pouco a perder, e é justamente assim que você deveria investir em Bitcoins e em outras criptomoedas. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, porque você passa a receber as notificações dos próximos vídeos que eu for soltando e você também me ajuda demais, me motiva a continuar fazendo um trabalho de qualidade aqui no YouTube. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo no meu Instagram, @ojoão.marinho. Passa a me seguir por lá também, que todos os dias eu trago muito conteúdo de qualidade. E aqui na tela agora, para finalizar, vai estar aparecendo um vídeo para você assistir na sequência, um vídeo que também tem a ver com esse daqui. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.